Saudações a todos. Como estamos vendo no livro Jesus e Nós, de Divaldo Franco, temos aqui, ao invés de mensagens psicografadas por Divaldo e trazidas, assinadas por Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes Espírito, aqui são psicofonias. Então, são momentos ali mediúnicos que acontecem, especialmente ali na Mansão do Caminho, ou possivelmente até em outros ambientes, e nós vimos a primeira mensagem em que ele terminou dizendo: meus filhos, esses são os dias chegados, tende ânimo, preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida e vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal, cujos membros vinculados ao reino de Deus sejam realmente irmãos. Que o Senhor nos abençoe. São essas as palavras dos trabalhadores do mais além, que por nosso intermédio, então Dr. Bezerra de Menezes fala que ele também está sendo portador do pensamento dos espíritos maiores, trabalhadores do mais além, que por nosso intermédio fazem-nas chegar às vossas mentes e aos vossos corações. Com carinho paternal de sempre, o servidor humílimo Bezerra. E na segunda mensagem que vamos ver agora, ele inicia: que Jesus nos abençoe, conservai o bom ânimo. Então, são psicofonias que são gravadas para depois serem transcritas. E ele começa assim: são esses os difíceis dias do processo de evolução da criatura humana. O homem, fascinado pelas conquistas exteriores, não logrou o autodescobrimento que lhe pudesse propiciar a plenitude. Desvairado, embora na busca dos valores de significação profunda, prossegue, fomentando a guerra e estimulando a loucura. Há desespero em toda parte, angústia dominando os corações, desequilíbrio perturbando as mentes. No entanto, com esse material, as luzes do Divino Mestre estão construindo o ser melhor, objetivando a sociedade de amanhã. Então, ele coloca que há desespero em toda parte, as angústias dominam quantos corações, quantos desequilíbrios, mas, o que ele fala? No entanto, com esse material, as luzes do Divino Mestre estão construindo o ser melhor, objetivando a sociedade de amanhã. Ou seja, tudo isso que temos vivido e que quantas vezes nos abala, é um processo de construção para a sociedade de amanhã. Fostes chamados para colaborar na edificação da Era Nova, em cujo limiar nos encontramos. Tendes os materiais indispensáveis para o êxito e viveis trabalhando com dedicação e afinco, pois que vos encontrais sob a inspiração do Augusto Mestre, e nenhuma força pode impedir que a meta seja alcançada. Nenhuma força pode impedir que a meta seja alcançada. Há no presente muito solo a rotear, muitos obstáculos a transpor nos roteiros da doutrina. Perguntais muitas vezes o porquê de tantos desafios e de tantas incompreensões. Quedai-vos nesses instantes, aturdidos, e vedes os vossos melhores ensinamentos confundidos, as vossas palavras mais claras alteradas, e os vossos sentimentos postos na praça pública para serem ridicularizados.
Não vos esqueçais de que viveis pela esteira do tempo, de equívoco em equívoco, através do insucesso, para desta vez vos libertardes do homem velho, e revestidos pela alva túnica nupcial do homem novo, realizardes as bodas com a verdade. Então, nos incentivando a não desanimarmos com tantas situações que nos alcançam, porque é através desse empenho, é através dessa conduta que devemos buscar, é que estamos construindo, né? Estamos nos revestindo ali do homem novo que virá habitar em nós, né? Ainda há predominância do homem velho, mas a proposta é que um homem novo habite em nós. O que é um homem novo? A renovação das nossas ideias, o burilamento dos nossos sentimentos. E ele continua: temos-vos dito várias vezes com outros amigos que o vosso não será um êxito mundano, cujos valores sobrevivem pela aparência e refletem-se na ilusão que as aventuras propiciam. Os vossos serão os êxitos da consciência erguida e, em harmonia, serão as vitórias sobre vós mesmos, as alegrias indizíveis do coração pacificado ante o benfeitor querido que vos aguarda paciente através dos milênios. Ainda é necessário resistir às campanhas contra o Senhor Jesus, que tem a sua origem no mundo espiritual inferior. Então, ainda é necessário resistir às campanhas contra o Senhor Jesus. Sede as suas cartas, porque elas levam a mensagem de vida a muitas mentes que se empenham em impedir que cheguem ao destinatário, que é a humanidade. Mas não desfaleçais, o Evangelho vem triunfando e terá o seu momento de libertação total. Então, sede as suas cartas, talvez até lembrando das cartas de Paulo, né? Que escrevia incessantemente cartas ali, tentando levar os ensinamentos de Jesus para todos os cantos, né? E então que não desanimemos, né? Os estudiosos do Evangelho, os que se interessam por propagar essa doutrina libertadora, que não desanimemos, não desfaleçais, como ele fala. O Evangelho vem triunfando e terá o seu momento de libertação total. Que digam os nossos irmãos iludidos momentaneamente pela prosápia que a doutrina espírita não é religiosa, que não tem sustentação no cristianismo, porque ele é superior, que asseverem que a moral espírita é especial e que Allan Kardec estabeleceu diretrizes novas, não necessitando do apoio do Evangelho do Senhor, que as acusações de misticismo se multipliquem e as chuvas de dificuldades caiam sobre as nossas cabeças. Então, o que ele está dizendo aqui? Não importa que há grupos que digam que a doutrina espírita não é religiosa. Ela tem sim a sua feição religiosa. Ela nasceu da filosofia, ela nasceu da ciência, mas a sua revolução, a sua filosofia moral, que é a do Cristo, ela leva para o sentimento de religiosidade, né? Quando falam que não tem sustentação no cristianismo, a doutrina espírita é cristã, ela é a revivência do cristianismo. Allan Kardec não trouxe nada de novo, né? Não necessitando do apoio do Evangelho, absolutamente. Ele fez um estudo profundo do Evangelho e trouxe passagens do Evangelho, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, como também na Gênese, né? No Céu e Inferno, em outras tantas partes, nós encontramos ali passagens do Evangelho. Então, falem, mas isso não mudará o rumo das coisas.
Sabemos que no imo do coração e através da razão, que o Espiritismo sem o cristianismo se tornará uma reformulação de metapsíquica, da parapsicologia ou da psicobiofísica, caso permaneça sem o contributo moral de sustentação que é libertador das consciências. Porque aqueles avessos à religião, eles gostam, né? Apreciam beber nas fontes da filosofia, nas fontes da ciência, mas querem separar da religião. Mas digam o que digam, né? Isso não pode ser permitido porque seria levar ali ele se tornaria em parapsicologia, né? Sem o cristianismo, né? Allan Kardec foi convidado pelo Senhor para tornar-se um instrumento do Consolador, materializando sua promessa na Terra. Ignorar a missão do Cristo no Espiritismo é desnaturá-lo. Desconsiderar o valor da religiosidade espírita a benefício de expressões sociológicas transformadoras é mutilar a mensagem dos espíritos imortais, adaptando-a à forma pessoal de ponderação de cada um. Por isso, cabe-nos o dever de prosseguir com o Cristo a qualquer preço, preservando-lhe o Evangelho, conforme o recebemos dele e dos seus apóstolos, livre de enxertos, das adulterações, de todo o contributo do século, assim como das opções humanas, tal qual desvendou Allan Kardec. A nossa tarefa hoje no mundo é a de cristianização da criatura humana e não a de recristianizá-la, porque em verdade ainda não houve, depois do período do martírio, a vivência real do pensamento de Jesus. Permanecei fiéis aos ensinamentos do Cristo expresso no seu Evangelho, convidando as mentes não comprometidas à reflexão e ao dever. Permanecerão a reação teimosa, a agressão contínua, a impenitência e o descaso, porém o Mestre nos inspirará e a reencarnação fará com que aquilo que não pudermos executar neste momento, realizemos depois. Nossas dificuldades desenham-se nos céus da nacionalidade brasileira, como em outras da terra. Lutas encarniçadas, violências e massacres atestarão a permanência da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. E como temos vivido isso? Isso vos incitará a maior trabalho de evangelização, para que o ser humano desperte para o significado da vida, para os seus objetivos relevantes. Sois poucos e desequipados dos recursos que poderiam modificar o estado atual do planeta. No entanto, Jesus está convosco, conta conosco neste intercâmbio entre os dois mundos, para que não venhamos a desfalecer na luta, não nos subestimando, tampouco nos exaltando. Permaneçamos fiéis, insistindo e perseverando até colimarmos os objetivos que perseguimos com amor. Não vos sintais cansados. Não permitais que o desânimo se vos aloje na mente ou no coração. O desânimo é morbo que perturba e produz degenerescência nas fibras da alma. Estai vigilantes, porquanto a vós é pedido testemunho, já que cristão sem testemunho está sem Cristo. Nenhum masoquismo de nossa parte na afirmação. Sabemos que se mede a grandeza de um ideal pelas resistências que ele enfrenta.
Assim também os ideais do amor, da fraternidade legítima, da renúncia, da humildade e do bem hão de encontrar as forças antagônicas que tentarão hostilizá-los, porém permanecerão. O Brasil triunfará sobre os seus maus filhos. A grande noite, muito em breve, cederá lugar à rajada luminífera do orvalho de cristianização da terra, que vem sendo realizado há 136 anos e que culminará com êxito. Esses 136 anos são justamente o tempo do início, né? Do início da doutrina espírita, né? É justamente isso, 166 anos. Isso foi o início da doutrina espírita em 1857, né? Que é justamente essa revivência, como ele disse, não é recristianização, porque a cristianização ainda não se deu, mesmo Jesus tendo estado entre nós, mas é uma revivência, é uma recordação dos seus estudos, como ele mesmo prometeu. Ele não disse que enviaria o Consolador para lembrar tudo que ele estava nos ensinando quando aqui esteve e muito mais? Esse muito mais não é que ele não tenha dito tudo, porque ele disse para aqueles que alcançavam o espírito e não a letra, compreenderam perfeitamente as leis divinas que nos regem, os ensinamentos de Jesus como verbo divino, né? Verbo de Deus, expressando o pensamento de Deus aqui na Terra, materializando o pensamento de Deus para nós. Mas com a doutrina, já num tempo de amadurecimento, pudemos ver ali de uma forma mais palpável, né? Toda essa revivência dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. De um para outro momento, surgem ameaças de fragmentação nos nossos trabalhos. São dificuldades entre os próprios grupos de espíritas, né? Onde há o ser humano, há as dissensões, os desentendimentos. Nessas ocasiões, a renúncia, o equilíbrio, a sensatez da fraternidade são os recursos para preservar o abençoado trabalho de unificação espírita nas terras do Brasil, a fim de que os indivíduos mais reacionários, os mais exigentes, unam-se aos velhos missionários que logo mais darão continuidade à obra, preservando a unidade doutrinária e o espírito de unificação entre as instituições. Já não enfrentaremos a violência dos adversários desencarnados como antes. Agora a luta faz-se com habilidade e sutileza. Serão criadas situações embaraçosas, estimulados pontos de vista. Então vejam, as dificuldades que os cristãos aos tempos de Jesus viveram e tinham até que se esconder para estudar ali o evangelho nas catacumbas, né, e tudo mais. Hoje já não há mais esse tipo de perseguição. As dificuldades nascem ali no próprio meio, né? Então, quais são as lutas que têm que ser vencidas com muita habilidade e sutileza? Agora a luta faz-se com habilidade e sutileza, ou seja, não chegam de uma forma como chegavam antes, né? Aquela perseguição. Agora são criadas situações embaraçosas, estimulados pontos de vista perturbadores, para que a cisania impere, as divergências fracionem o grande bloco de união, né? Então, toda aquela proposta de unificação
entre os espíritas, né? Acaba acontecendo ali algumas divisões, enfim, são desses pontos de vista, entre aspas, que vão se infiltrando para causar tudo isso. Não percais muito tempo em explicar e justificar. Elucidai pelos vossos atos, permanecei fiéis e cordatos, sem ceder aos caprichos ou submissão aos desequilíbrios dos vigilantes insensatos que estão sempre contra a nossa tarefa. A cruz do Cristo permanece como símbolo não apenas de redenção, mas também de trabalho. A trave horizontal são os braços abertos para afagar a humanidade, e a haste perpendicular é a ponte na direção do infinito de Deus. Nossa, que lindo, que comparação, né? Que linguagem figurada aqui. Não vos sentireis a sós, desde que crieis as condições, ouvir-nos-eis no âmago da alma, sentir-nos-eis nos momentos difíceis do testemunho e das dificuldades. Perseverai, portanto, como até aqui, desfraldando a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Vossos amigos, os companheiros de ontem que passaram pela nossa casa, estão convosco na lide. Rogando a Ele, nosso Divino Mestre, que nos abençoe, sou o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Que conforto não deve ter sido para o próprio Divaldo, né? Sentir essas palavras tão profundas acalentando as suas dores em função de tantas agressões que ele sofre, como uma presença significativa na doutrina, né? As perseguições, as críticas que ele vem enfrentando não são fáceis, mas que alento ele não deve receber, né? Com essas palavras do Dr. Bezerra, e que todos nós abracemos esta causa como espíritas que somos, fazendo a nossa parte. Todos nós temos condição de doar o nosso quinhão de entrega, de entendimento, de amor a essa doutrina, sempre reconhecendo que a bandeira da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Alerta, que é um livro psicografado pelo Divaldo Franco, com mensagens de Joana de Ângeles. E o capítulo 51, ela trata dos pontos vulneráveis, que seriam que os nossos pontos fracos, os nossos pontos de cuidado. Então ela nos diz: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam uma resistência de toda a máquina à segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente, as tentações te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então vejam, ela inicia dizendo que nas nossas fraquezas estão os nossos pontos vulneráveis, né, os nossos pontos fracos, e que é inevitável que as tentações elas nos acerquem, né? E o que são tentações? As tentações elas são sempre aquelas situações que nos acontecem que encontram alguma ressonância dentro de nós, né? Nós temos uma tendência a pensar em tentação simplesmente daquilo que vem de fora, daquilo que é externo, mas aquilo só nos incomoda, aquilo só nos pega, né? Popularmente, como se diz popularmente, só nos pega, só nos atinge, só nos incomoda, só nos seduz, se essas tentações encontram ali dentro de nós um sentimento ou uma sensação correspondente. Então é inevitável que ao longo da nossa vida, pelas nossas dificuldades, as tentações elas se nos apresentam, né? Mas aí é o nosso cuidado para que a gente não ceda a essas situações. E ele dá
ela dá alguns exemplos desses pontos vulneráveis. Por exemplo, se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. Então vejam, sensações mais fortes. Podemos ali ao longo da vida termos momentos ali de serenidade, de tranquilidade, mas talvez isso nos incomode, né? Nós não nos satisfazemos com aquilo que é bom, com aquilo que é tranquilo. Podemos ser pessoas que buscamos sempre o que? Sensações mais fortes, sensações muito intensas, né? Por exemplo, numa situação de um casamento, que alguém ali tem uma vida tranquila, equilibrada, mas nessa busca de sensações mais fortes, nessa busca dessa intensidade, se procura algo além daquilo que está vivendo, que pode ser ali um relacionamento equilibrado, né? Então esse pode ser um ponto vulnerável, né, da busca incessante pelas sensações mais fortes. Ele diz também, ela diz, né? Se te espicaçam o interesse, a ganância e a cobiça, respirarás um clima dos onzenários. Onzenários vem de onzena, que significa cobrança ali excessiva, né, de juros, ligado ali em uma agiota. Mas nesse contexto geral está ligado ali às pessoas que são extremamente apegadas ao dinheiro, né, à matéria, aos interesses materiais. Então, se nos interessa uma ganância, a cobiça, nós vamos respirar nesse clima, vamos mergulhar ali o nosso pensamento nessa mesma vibração, né? Aquela situação em que ao invés de sermos donos de alguma coisa, nós somos escravos, como por exemplo do dinheiro, né? Podemos ser ali tão apegados que temos o medo ali extremo de que amanhã não tenhamos mais aquilo que nos pertence hoje, o receio de que sejamos roubados por alguém, enfim, né? Essa cobiça exagerada, né? Essa ganância exagerada que nos leva a respirar nesse clima, esquecendo ali de outros valores, né? De outras situações que nos trariam de fato ali a alegria e a tranquilidade. Ela diz ainda, se te interessa uma maledicência e a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então podemos ter essa tendência, a fofoca, a maledicência, a impiedade, percebendo ali nos outros dificuldades que para a maioria passaria ali em branco, mas para nós, com esse olhar aguçado, minucioso, nós vamos ali tentando descobrir nas pessoas pontos falhos, pontos fracos, né? E por que isso acontece? Podemos nos ver nos outros. A dificuldade do outro pode ser uma projeção daquilo que guardamos dentro de nós, mas não queremos assumir, não queremos perceber em nós. E também quando nós falamos da vida do outro, quando nós rebaixamos alguém, é como se disséssemos, olha, eu posso não ser tão bom, mas há pessoas que são muito piores do que eu. Então daí parte desse prazer que podemos sentir quando somos impiedosos, quando percebemos ali, nos mínimos detalhes, falhas que aos nossos olhos elas se tornam grandes e nós observamos, nós comentamos, nós repassamos a outras pessoas. Isso pode ser ali até um vício, isso é um ponto vulnerável também. Ela diz, se preferes a ociosidade e o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então vejam, que se cultivamos ali a preguiça, a ociosidade e o comodismo, nós vamos encontrar muitos motivos para a preguiça, para o repouso, como ele diz, exagerado, porque é muito natural, saudável e necessário que tenhamos os nossos descansos, os momentos de lazer, a nossa pausa, mas se acalentamos ali essa preguiça, nós vamos acumulando um cansaço, um desgaste que ele não é natural. Aquelas situações em que volta e meia nós lembramos de pessoas que dormem excessivamente, talvez um final de semana inteiro, e elas acordam cansadas porque não foi um sono reparador, foi um sono muito mais de fuga da realidade, dos problemas aos quais ela precisa enfrentar, do que propriamente um momento de refazimento ali do corpo,
né? E da alma, por que não, né? Porque esses momentos de descanso, eles nos reabastecem em todos os sentidos. Mas se temos ali essa tendência à preguiça, à ociosidade, ao comodismo, nós vamos encontrar motivos para nos sentirmos cansados. Então, o cuidado para que isso não seja ali um ponto fraco, essa tendência ali à preguiça, à ociosidade. Se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas, onde os outros defrontam recursos para exercitar o equilíbrio e a disciplina. Então podemos nos afeiçoar à enfermidade, cultivar a doença, até procurar ali a doença. Por que isso aconteceria? Para despertarmos ali a piedade dos outros, que as pessoas olhem para nós, que as pessoas se preocupem conosco, talvez até como uma fuga também da realidade, né? Porque na medida em que nós cultivamos a doença, é como se disséssemos: não me peçam, não me cobrem, não exijam, porque eu não estou bem, eu não sou capaz. Então nós podemos ali incorrer nesse vício em que vamos cultuando ali a doença, né? Aquela pessoa que ela vive no médico e mesmo que não dê nada os exames, ela insiste dizendo que eles não estão percebendo, ou seja, pode ser ali um ponto vulnerável, um ponto fraco, essa busca pela doença, né? Ainda que seja ali, muitas vezes até um mecanismo inconsciente, mas nós corremos o risco de cultivar isso. Enfim, aqui são alguns pontos que ela coloca como vulneráveis, pontos ali que temos que tomar ali os devidos cuidados. E ela diz: cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. Vejam, nós nascemos exatamente no meio onde que precisávamos, na família que precisávamos, com as dificuldades que cultivamos, mas sempre com o objetivo, como ele diz, de superar-se, né, de reparar os compromissos infelizes do passado, ou seja, uma encarnação que sempre nascemos para vencer e temos as condições necessárias, os recursos, o suporte de uma religião que nos esclarece e que nos orienta, de uma casa que nos acolhe, não é? Enfim, tudo aquilo que está ali ao nosso redor que podemos lançar mão, mas nada é mais importante do que a nossa própria busca, a nossa própria ajuda, né? Buscarmos em Deus, buscarmos dentro de nós ali a força necessária. Ela diz ainda que a reencarnação, ela traz o aprendiz de volta à experiência malograda, né? Ou seja, nos traz de volta a experiências mal-sucedidas, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deves investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Tendências e aptidões, boas ou más, ressumam, né? Ou seja, têm origem no nosso passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. Então, sempre essas situações que vivemos mais sérias, né, elas têm a sua origem no passado, né, na sua grande maioria. Claro que tem aquelas que são criadas aqui, mas ele diz que a reencarnação nos traz ali de volta as experiências, de volta às situações de experiências que foram mal sucedidas, para que se nos fixem os valores positivos, ou seja, para que a gente supere, para que a gente acerte. Não é um castigo de Deus, não é uma punição, mas ela é fruto da lei da ação e da reação, em que nós plantamos, nós vamos agora colher, mas sempre com o objetivo, sempre com o intuito de que nós possamos aprender com essas experiências, porque Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado sempre. E ela diz que essas tendências, boas ou más, elas têm a sua origem no passado. Então, tudo aquilo que fizemos, que pensamos, desde o dia em que nos criou ali, simples e ignorantes, nós somos o resultado de todas as vivências, de todos os pensamentos, de todas as atitudes. E dessas vidas passadas, nós trazemos para agora, para essa vida presente, as nossas aptidões, as nossas qualidades,
mas também trazemos as nossas deficiências para que gradativamente elas se transformem em força, em equilíbrio, né? E ela diz ainda: a tua segurança interior depende da tua inclinação e preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças, vigiar as fraquezas, que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Então, nessa luta contra as dificuldades, muitas que vêm do passado, às vezes nos perguntamos: quando isso vai acabar? Quando isso vai amenizar? Quando eu vou vencer? Mas aqui deixa tão claro que à medida em que nós vamos renovando as nossas forças, nós vamos vigiando as fraquezas, com o tempo, isso se transforma em equilíbrio, vigor, porque gradativamente nós vamos ali diluindo aquelas dificuldades que num primeiro momento pareciam ser tão intensas, né? Mas com esforço, com a prece, com a dedicação, com o autoconhecimento, nós vamos ali manejando com a nossa fé essas dificuldades, e elas se transformam com o tempo em fortalezas, né? A partir do momento em que elas são superadas. Ela diz ainda: no que delinquistes, trazes a marca íntima. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. De acordo com o erro, volves, né? Ou seja, voltas aos sítios familiares onde deve repará-los. Ou seja, essas dificuldades, elas têm a sua origem como se fosse ele usa uma expressão, marca íntima, né? Uma matriz de registro, em que elas estão gravadas no nosso corpo espiritual, chamado perispírito, que ele ali registra todas as atitudes, boas ou não, positivas ou negativas. Então, essas dificuldades, as chamadas tentações, que nós popularmente assim o chamamos, elas têm sempre a origem no nosso corpo, no nosso espírito. Podem se refletir em dificuldades do nosso corpo, em falta de autodomínio, do autocontrole, mas a matriz, o registro, está sempre onde? No nosso espírito, não é? E finalizando, ela diz: não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis. Então vejam, não te permitas concessões desconcertantes, situações que sabemos que elas não são saudáveis, que elas não são benéficas, que elas não nos ajudam, mas ainda assim nós acabamos cedendo em favor ali de um momento, de um prazer momentâneo, fugidio, fugaz, né? Então ela diz: cuidado, né? Não te permitas essas situações que acabam anestesiando a razão e perturbando o sentimento. Enfrentando as fraquezas, conscientizando-te dos teus pontos vulneráveis, dos teus pontos fracos. E aí, para finalizar, vale sempre lembrar a questão do autoconhecimento. O quanto é importante olharmos para nós mesmos com bastante coragem, com bastante franqueza, sinceridade, e nos identificarmos: olha, esse aqui é um ponto que eu tenho que tomar bastante cuidado, né? Porque talvez tenhamos ali em várias áreas da vida o equilíbrio, o bom senso, mas em alguma nos falta ali esse equilíbrio, né, que pode ali às vezes até comprometer a nossa própria existência. Por isso ela dá alguns exemplos, né, desses interesses, da maledicência, da fofoca, da ociosidade, da enfermidade, dessas sensações mais fortes que buscamos, para que a gente tome ali os devidos cuidados e nos fortaleçamos, né, confiando ali em Deus, confiando em nós mesmos, para que a gente, ao partir daqui, claro que a gente não vai sair daqui perfeito, mas que nós possamos ali ter caminhado o rumo ali a sermos espíritos mais serenos, mais melhores, mais equilibrados. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre.